Oi, mães! Sejam muito bem-vindas a mais essa aula de aquecimento. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das maiores dores de quem vive a seletividade alimentar dentro de casa. Porque quase toda mãe que enfrenta isso sonha com a mesma coisa. Ela sonha em ver o filho aceitar novos alimentos sem transformar a refeição numa guerra, sem precisar implorar, sem precisar insistir, sem negociar colher por colher, sem choro, sem tensão, sem sair da mesa com a sensação de que fracassou de novo. E talvez esse seja exatamente o seu desejo hoje. Talvez você pense assim: eu só queria que meu filho aceitasse novos alimentos sem eu precisar forçar. Eu só queria que ele experimentasse sem fazer cara feia. Eu só queria parar de negociar toda a refeição. Eu só queria que a hora de comer deixasse de ser um peso. Eu só queria conseguir apresentar uma nova comida sem já esperar a recusa. E eu quero começar te dizendo uma coisa muito importante. Esse desejo é legítimo. Você não está pedindo demais. Você não está querendo perfeição. Você está querendo paz. Você está querendo leveza. Você está querendo ver o seu filho avançar sem que isso custe a relação de vocês. Isso é totalmente compreensível. Só que existe o ponto que muitas mães ainda não perceberam. Elas querem que o filho aceite novos alimentos sem pressão, sem choro, sem negociação, mas sem perceber, continuam repetindo dinâmicas que mantêm exatamente pressão, choro e negociação no centro da refeição. E é por isso que o tema da nossa aula de hoje é tão importante. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Mendes, nutricionista e especialista em nutrição infantil e com ênfase na seletividade alimentar. O meu trabalho é ajudar mães de crianças seletivas a ensinarem seus filhos a comerem alimentos saudáveis sem estresse. E ao longo desse trabalho, eu vejo muita coisa se repetindo o tempo todo. A mãe quer o melhor, ela quer nutrir, ela quer cuidar, ela quer acertar. Mas muitas vezes ela está tentando resolver a seletividade com estratégias que parecem ajudar e que na prática reforçam a resistência da criança. Então ela desiste, a criança chora, ela negocia, a criança aprende a negociar também. Ela tenta convencer, a criança fecha a boca, ela se desespera, a refeição pesa. E aos poucos, a mesa deixa de ser um lugar de construção, de aceitação, e vira um lugar de desgaste. Então hoje eu quero te mostrar uma verdade muito importante. Aceitar novos alimentos sem pressão, sem choro e sem negociação não começa na boca da criança. Começa muito antes, começa na lógica da refeição. Começa na forma como a relação com a comida está sendo construída. E essa aula faz parte do nosso aquecimento para o evento principal. O papel de uma aula de aquecimento é muito claro, é te dar clareza, quebrar crenças, educar o olhar da mãe, gerar valor real e preparar você para o que vem a seguir. Então essa aula não é uma aula solta. Essa é uma aula pensada para tirar você de uma leitura cansada da seletividade alimentar e colocar você em outro lugar, o lugar de quem começa a entender o mecanismo por trás da recusa. Porque enquanto a mãe acredita que o filho vai aceitar novos alimentos se ela insistir mais, ou se ela negociar melhor, ou se ela convencer mais, ou se ela souber pressionar do jeito certo, ela continua presa no mesmo ciclo. E eu já quero deixar uma base bem clara desde o começo. Nem você é culpada, nem o seu filho é vilão. A mãe muitas vezes está errando sem saber que está errando, porque ela está tentando ajudar com o que ela aprendeu. E o filho não está recusando para machucar a mãe. Ele está respondendo ao que a refeição passou a significar para ele. Então essa aula é para isso: tirar culpa, tirar confusão e colocar direção. Nos próximos dias, nós vamos ter a jornada Seu Filho Comendo de Tudo. E essa jornada foi criada para mães que estão cansadas de viver a alimentação do seu filho com medo, com tensão, culpa, cansaço e improviso. Ao longo da jornada, eu vou te mostrar muito mais profundamente o que está por trás da recusa alimentar, quais erros silenciosos mantêm a criança travada e o que precisa mudar na forma de enxergar esse processo. Então, se hoje eu vou te mostrar por que o seu filho não passa a aceitar novos alimentos, enquanto pressão, choro e negociação continuam no centro da dinâmica. Na jornada, você vai compreender esse processo com muito mais clareza, profundidade e segurança. Então, se você ainda não fez sua inscrição na jornada Seu Filho Comendo de Tudo, esse é o momento. Se inscreve. Vou deixar o link e a programação do evento aqui abaixo desse vídeo. E entra também no grupo de WhatsApp, porque é lá que você recebe os avisos, acompanha tudo de perto e não perde nenhuma aula. E se esse tema toca a sua realidade, não deixa para depois.
E o tema da nossa aula de hoje é como fazer seu filho aceitar novos alimentos sem pressão, sem choro e sem negociação. E eu sei que esse título mexe muito com uma dor real. Porque a mãe, quando escuta isso, ela pensa: exatamente isso que eu quero, exatamente isso que eu preciso, exatamente isso que está faltando na minha casa. Só que a criança, para aceitar novos alimentos sem pressão, sem choro e sem negociação, a mãe precisa primeiro entender uma coisa: a aceitação alimentar não nasce de confronto. A aceitação alimentar não cresce em ambiente de guerra, não cresce em ambiente de cobrança constante, não cresce em ambiente que toda refeição vira um duelo de vontade. Então hoje eu quero te mostrar o que está realmente te impedindo essa aceitação de acontecer. Porque isso importa. O que precisa ser entendido, o que precisa parar de ser feito e o que não pode continuar sendo confundido com solução. Fica comigo até o final, porque essa aula pode reorganizar completamente a forma como você enxerga a recusa alimentar do seu filho. Agora, eu quero começar pelo ponto mais importante de todos: entender o que realmente significa um filho aceitar novos alimentos. Se esse é o seu desejo hoje, comenta aqui: eu quero refeições sem guerra. Vamos começar do começo? Quando a mamãe diz: eu quero que meu filho aceite novos alimentos, muitas vezes ela está pensando apenas no ato final. Ela está pensando no filho colocar na boca, mastigar e engolir. E de preferência, gostar. Mas a aceitação alimentar é maior do que isso. A aceitação não é só ingestão, aceitação é relação. É a criança conseguir ficar diante do alimento sem defesa imediata. É o alimento deixar de ser um elemento de ameaça. É a refeição deixar de ser um campo de batalha. É o novo deixar de significar pressão. É a aproximação deixar de virar conflito. Então, quando você foca só no momento em que a criança vai ou não vai comer, ela corre o risco de ignorar todo o processo que vem antes. É aí que mora um dos maiores problemas, porque muita mãe quer a aceitação final, mas está mantendo sem perceber uma experiência tão carregada de tensão que a criança nem chega emocionalmente disponível para aceitar. Por isso que eu quero te entregar uma frase muito importante. A aceitação alimentar não é um ato isolado, é o resultado de uma relação que foi construída. Isso importa, porque enquanto a mãe achar que o problema é só em fazer comer, ela continua brigando na etapa errada. Ela vai continuar focando mais insistência, mais conversa, mais convencimento, mais barganha, mais pressão emocional, mais expectativa em cima de cada prato. Isso tende a produzir exatamente aquilo que ela não quer: mais recusa, mais choro, mais tensão, mais negociação, mais esgotamento. Então, se o objetivo é ver a criança aceitar novos alimentos sem pressão, sem choro, sem negociação, a primeira virada precisa acontecer no olho da mãe. Ela precisa parar de pensar: como eu faço meu filho comer isso hoje? E precisa começar a entender o que está fazendo meu filho não conseguir aceitar isso sem entrar em defesa. Essa mudança de pergunta muda tudo, porque tira a mãe do improviso e da urgência cega e coloca ela no lugar de quem começa a ler o processo com inteligência. O primeiro grande erro é confundir aceitação com obediência. Tem muita mãe que, sem perceber, começa a medir avanços alimentar pela capacidade de o filho obedecer a ordem de provar. Só que uma criança pode até obedecer em algum momento e ainda assim continuar com uma relação ruim com a comida. Ela pode provar sob tensão, ela pode comer sob medo, ela pode engolir sob pressão, ela pode aceitar para escapar da insistência, mas isso não significa necessariamente construção de aceitação. Então, o que a mãe precisa entender é que a aceitação não é submissão. E o que não fazer? Não tratar a refeição como se o objetivo principal fosse a vontade da criança. O segundo erro é fazer da refeição um ambiente de negociação constante. Frases como: come só mais uma e eu deixo. Se provar isso, eu te dou aquilo. Come isso e depois você pode. Vai, só dessa vez. Faz pela mamãe, faz pela mamãe. Só mais 2 colheradas. Parecem inofensivas, mas na prática colocam a comida nova num lugar muito ruim. Porque quando o alimento precisa vir acompanhado de troca,
de promessa, de prêmio ou alívio, a criança aprende uma mensagem silenciosa. Isso aqui é ruim mesmo, por isso estão tentando me comprar. E mais, ela aprende a negociar de volta. Então, o que fazer? Entender que negociação constante não constrói relação saudável com o alimento. E o que não fazer? Não transformar toda a refeição em uma barganha emocional. O terceiro erro é achar que pressão é uma forma de condução. E aqui entram várias formas de pressão. Pressão direta, pressão emocional, pressão pelo olhar, pressão pela insistência, pressão pela pressa, pressão pela frustração acumulada, pressão pela expectativa que fica no ar. Às vezes nem precisa gritar. Às vezes a pressão está só no clima, só no silêncio pesado, só no olhar fixo no prato, só na mãe esperando alguma resposta, só no corpo dela já tenso antes da refeição começar. E criança percebem isso. Então o que a mãe precisa entender? Que pressão não ensina aceitação. Pressão tende a ensinar defesa. E o que não fazer? Não agir como se intensidade emocional fosse o mesmo que firmeza. O quarto erro é normalizar o choro como se fosse um pedágio inevitável para a criança começar a comer. Muita gente ainda pensa assim: vai chorar mesmo? Mas uma hora aprende. Tem que aguentar o choro. Se não enfrentar, nunca vai comer. Só que existe uma diferença muito importante entre desconforto pontual e uma relação construída em sofrimento. Quando o choro vira a parte central da dinâmica, isso precisa acender um alerta. Porque o choro não pode ser tratado automaticamente como um sinal de que o processo está funcionando. Muitas vezes ele é justamente o sinal de que o processo está sendo conduzido no lugar errado. Então, o que a mãe precisa fazer? Parar de romantizar sofrimento na mesa como se fosse educação alimentar. E o que não fazer? Não aceitar o choro recorrente como preço obrigatório para o filho aprender a comer. O quinto erro é esperar que a aceitação aconteça rápido demais. Muitas mães se frustram porque apresentam um alimento novo e já esperam uma resposta clara. Ou ele aceitou ou ele recusou. Só que na seletividade alimentar, esse raciocínio simplifica demais o processo, porque novos alimentos envolvem novidade. E novidade para uma criança seletiva pode significar estranhamento, alerta, desconforto, desconfiança, resistência. Então, o que a mãe precisa entender? Que querer resposta imediata costuma aumentar a carga emocional da refeição. E o que não fazer? Não colocar peso demais em cima de um único momento, em um único prato, em uma única tentativa. O sexto erro é deixar que a comida nova passe a significar tensão. Isso acontece toda vez que o alimento novo aparece e junto com ele aparecem também insistência, expectativa, comentário, observação, ansiedade, pedido, cobrança, comparação. Então a criança para de ver só o alimento, ela passa a ver o pacote inteiro que vem junto com ele. E o pacote é: agora vai começar, agora vão me olhar, agora vão insistir, agora eu vou ter que lidar com isso. E quando o novo vira um sinônimo de tensão, a recusa deixa de ser surpresa e ela vira uma resposta previsível. Então, o que fazer? Entender que o significado emocional do alimento importa. E o que não fazer? Não permitir que todo alimento novo entre em cena carregado de pressão. O sétimo erro é reduzir a recusa à teimosia. Essa é uma leitura muito comum e muito perigosa. Porque quando a mãe acredita que o filho só recusa para desafiar, ele responde com mais confronto. Quando acredita que ele está testando o limite, ela endurece. Quando acredita que ele está fazendo birra por escolha, ela luta contra a criança e não contra a dinâmica. Só que em muitos casos, a recusa alimentar é muito mais do que vontade de contrariar. Ela envolve previsibilidade sensorial, experiências anteriores, associação emocional, clima da refeição e padrões que foram se repetindo. Então, o que a mãe precisa entender? Que recusa não é sempre rebeldia. E o que não fazer? Não tratar todo não como provocação. O oitavo erro é comparar. Comparar com outras crianças. Comparar com o irmão. Comparar com o primo. Comparar com o filho da amiga. Comparar a casa dos outros. Frases como: na casa da avó você come. Seu primo come. Na escola você aceita. Engraçado, comigo ele comeu.
não constroem aceitação, constroem peso. E além disso, machucam a mãe, porque fazem ela sentir que o problema é ela, que ela está falhando, que a casa dela virou lugar onde nada funciona. Só que o que isso muitas vezes mostra não é culpa da mãe. Mostra que o contexto influencia muito o comportamento alimentar da criança. Então, o que fazer? Entender que o ambiente, expectativa e clima alteram a resposta. E o que não fazer? Não usar comparação como ferramenta. O nono erro é transformar a dificuldade atual em identidade fixa. A mãe olha para a rebeldia e pensa: meu filho não gosta de nada. Meu filho nunca vai aceitar. O caso dele é muito difícil. Com ele, nada funciona. E eu entendo esse pensamento, porque ele nasce da exaustão. Depois de tantas tentativas frustradas, a mãe começa a achar que o filho dela está fora da solução. Mas o que os materiais desse projeto deixam muito claro é que essa é uma crença limitante e é muito comum. Confundir comportamento aprendido com gosto definitivo. Então, o que a mãe precisa fazer? Separar dificuldade atual de identidade permanente. E o que não fazer? Não concluir que a criança é assim mesmo, só porque hoje ela ainda está travada. O décimo erro é querer ganhar a refeição e perder a construção de aceitação. Tem mãe que sai da mesa pensando, pelo menos hoje ele comeu. Mas a que custo? Se foi com choro, se foi com ameaça, se foi com desgaste, se foi com negociação, se foi com clima pesado, se foi com a criança em defesa. Isso pode até parecer uma vitória momentânea, mas não necessariamente constrói a relação que vai permitir a aceitação real no futuro. E por que eu estou te dizendo isso com tanta firmeza? Porque o que a gente sabe de forma consistente sobre o comportamento alimentar infantil é que a aceitação dos alimentos não depende só de fome ou de insistência. Ela é influenciada por experiências repetidas, ambiente emocional, previsibilidade, respostas dos adultos, familiaridade, sensação que o alimento provoca e o significado que a refeição ganha para a criança. E também se observa de forma consistente que pressão excessiva tende a piorar a aceitação. Isso faz sentido, porque o corpo da criança aprende a se defender daquilo que aparece repetidamente junto com tensão. Então, quando a mãe quer ver seu filho aceitar alimentos novos sem pressão, e sem choro e sem negociação, ela primeiro precisa parar de tratar a pressão, o choro e a negociação como parte normal do caminho. Essa é a virada. Pensa comigo uma analogia bem simples. Imagina um adulto que tem medo de falar em público e toda vez que ele tenta, alguém fica olhando fixamente, cobrando, interrompendo, corrigindo e comparando com outras pessoas e dizendo: vai, fala logo, não tem nada demais. Você acha que isso ajuda essa pessoa a se sentir mais segura para falar? Ou aumenta ainda mais a trava? Na alimentação é parecido. Quando o novo vem sempre acompanhado de cobrança, a criança não aprende segurança, ela aprende defesa. Então o problema não é só o alimento, é a experiência que foi construída ao redor dele. Agora, mesmo entendendo tudo isso, sei que pode existir uma objeção muito forte aí dentro. Mesmo com tudo isso que eu te falei, pode ser que você esteja pensando assim: Jaque, eu entendi, mas eu só queria um jeito de fazer o meu filho aceitar novos alimentos sem recusar. Porque hoje, se eu não pressiono, ele não come. Se eu não negocio, ele não prova. Se eu não fico em cima dele, ele não faz nada. Então eu sinto que no meu caso, sem pressão não funciona. Sem negociação, ele nem olha. Sem insistência, ele continua na mesma. Eu entendo a lógica, mas tenho medo de soltar e piorar tudo. E eu quero trazer essa objeção exatamente como ela aparece na cabeça de muitas mães, porque ela é real. Ela nasce do medo do filho continuar comendo sempre as mesmas coisas. Ela nasce do medo da seletividade piorar. Ela nasce do medo do filho não se nutrir bem. Ela nasce do medo de tentar diferente e ver a situação afundar ainda mais. Então, sim, eu sei que pode existir uma voz aí dentro de você, sem pressão, sem choro e sem negociação, parece lindo, mas comigo não funciona. Se você pensa isso, eu quero te dizer uma coisa com muita sinceridade. É compreensível, muito compreensível. Porque quando a mãe já tentou várias coisas, quando ela já insistiu, quando ela já negociou, quando ela já viu o filho recusar tanto, quando ela já se sentiu impotente, é natural ela começar a acreditar que só resta esperar mais um pouco. É natural.
principalmente quando ela ama o filho, principalmente quando ela está preocupada, e principalmente quando ela sente medo do futuro, principalmente quando ela não quer errar, e principalmente quando ela já ouviu os julgamentos de fora. Então, se você se sentiu cansada, se você já chorou depois da refeição, se você já pensou que talvez o problema fosse você, se você já acreditou que o seu filho era difícil demais, eu quero que você agora respire fundo, porque você não está sozinha. E eu quero reforçar uma base muito importante. Você não é culpada por ter tentado ajudar do jeito que sabia. Você estava tentando resolver, você estava tentando nutrir, você estava tentando fazer o melhor. E o seu filho também não é um vilão dessa história. Ele não está recusando porque quer te machucar. Ele está respondendo da forma que consegue ao que a refeição passou a representar para ele. Então, essa aula não é sobre coordenar você, é para te acolher, é para te mostrar que existe uma forma melhor de entender esse processo. E eu vou te ajudar a enxergar isso. Agora eu quero organizar isso racionalmente com você. Vamos pensar juntas e com calma. Se toda vez que um alimento novo aparece, também aparecem pressão, expectativa, negociação e tensão, o que a criança aprende ao associar ao novo? Ela aprende que o novo é pesado. Primeiro ponto lógico, o contexto ensina. Se o contexto da comida nova é ruim, a tendência da criança é responder mal à comida nova. Segundo ponto, se a criança só prova sob pressão, isso não significa que ela esteja construindo a aceitação. Significa muitas vezes que ela está cedendo ao ambiente. E ceder ao ambiente não é a mesma coisa que avançar na relação com a comida. Terceiro ponto, quando a negociação vira padrão, a criança deixa de olhar para o alimento e passa a olhar para a troca. Então a lógica não fica, esse alimento pode ser aceito. A lógica fica, quanto vale eu tolerar isso? Percebe como isso distorce tudo? Quarto ponto, se o choro aparece recorrentemente, a refeição já deixou de ser só nutrição e virou tensão emocional. E tensão emocional recorrente não combina com construção de aceitação saudável. Quinto ponto, muitas mães dizem, sem insistência, ele não come. Mas o ponto não é perguntar se ele come sob insistência. O ponto é perguntar que tipo de relação está sendo construída com a comida enquanto isso acontece. Essa é a pergunta mais inteligente. Porque o objetivo não é arrancar uma aceitação momentânea. O objetivo é construir uma relação que deixe de precisar de pressão, choro e negociação. Então, em vez de pensar, sem pressionar, ele não vai aceitar. A leitura mais inteligente é: se eu continuo colocando pressão no centro, eu posso estar impedindo a aceitação real de se formar. Então, percebe como isso muda o raciocínio? Agora, eu quero sustentar isso com evidências da prática. Os materiais desse projeto mostram com um padrão muito claro. Muitas mães chegam exaustas, dizendo que já tentaram de tudo. Já insistiram, já negociaram, já forçaram, já pesquisaram, já ouviram a opinião da família, já tentaram agradar, já tentaram convencer e mesmo assim o filho continua recusando. Ou seja, muitas vezes o problema não é a falta de tentativa, é a falta da leitura certa do processo. E os materiais também mostram algo muito importante. A seletividade alimentar raramente melhora apenas com insistência. Isso aparece repetidamente. Casos como o da Vanessa citada nos materiais reforçam essa lógica. Ela já tinha tentado de tudo, desde a negociação até forçar. E a percepção ali era clara. Quanto mais a dinâmica ficava centrada em obrigação, menos avanço real aparecia. Casos como o da Patrícia, mãe do Henrique, mostram outro ponto muito importante. O comportamento da criança muda conforme o ambiente. Na casa dos outros, às vezes a criança aceita. Em casa, recusa. Isso não prova que a mãe é um problema. Prova que o contexto da refeição influencia muito a resposta alimentar. Casos como o do Lucas, que recusava alimentos diferentes antes mesmo de provar, mostram outra coisa. Quando a mãe começa a entender que a seletividade não é uma identidade fixa da criança, ela para de ler tudo como meu filho não gosta de nada e começa a perceber que existe uma construção possível. Casos como o do Gabriel, com muita sensibilidade a cheiro e à textura. Também reforçam que a criança não recusa necessariamente porque quer contrariar. Muitas vezes ela reage porque a experiência daquele alimento ainda é desconfortável demais para ela. E o que tudo isso nos mostra? Mostra que insistência não garante aceitação. Negociação não constrói relação saudável com o novo. Pressão pode reforçar resistência. Ambiente importa. Leitura errada da recusa
atrasa muito. E a criança não precisa ser tratada como um caso perdido. Além disso, o que se sabe de forma consistente sobre o comportamento alimentar infantil reforça essa leitura. Aceitação alimentar depende de experiência, ambiente, previsibilidade e resposta do adulto. E pressão excessiva tende a piorar essa relação. Então, quando eu digo que o seu filho não vai aprender a aceitar novos alimentos enquanto pressão, choro e negociação continuarem no centro, eu não estou te entregando uma opinião solta. Eu estou te mostrando uma lógica coerente com a prática e com o que se observa de forma consistente na área. Então, eu quero fechar essa aula te deixando com uma mensagem muito clara. Se eu pudesse resumir a aula de hoje em uma frase, eu diria: se você quer ver o seu filho aceitar novos alimentos, sem pressão, sem choro e sem negociação, a primeira coisa que precisa sair do centro da refeição é exatamente a pressão, choro e a negociação. Hoje você entendeu que a aceitação alimentar não é obediência. Negociação constante distorce a relação com o alimento. Pressão não é direção. Choro recorrente não pode ser normalizado como método. O contexto da refeição ensina. Insistência sozinha não resolve. Nem a mãe é culpada, nem o filho é vilão. E a grande mudança começa quando a mãe para de brigar só com o sintoma e começa a entender a dinâmica. E é exatamente por isso que eu quero te convidar para a jornada Seu Filho Comendo de Tudo. Porque essa aula de hoje foi para abrir os seus olhos. Foi para te mostrar que aceitar novos alimentos sem pressão, sem choro e sem negociação não depende de apertar mais. Depende de ler melhor o processo. Foi para te mostrar que muitas dinâmicas bem intencionadas acabam reforçando a recusa. Foi para tirar você do lugar de culpa e colocar você no lugar de clareza. Mas na jornada eu vou aprofundar isso muito mais com você. Eu vou te mostrar os erros silenciosos, as leituras equivocadas e o que você precisa deixar de ser normalizado na alimentação do seu filho. Nas próximas aulas você vai entender ainda melhor por que algumas atitudes que parecem ajudar estão atrasando a aceitação alimentar. Porque tanta mãe sente que tenta de tudo e continua presa no mesmo ciclo. E porque o problema não está só no prato, está na dinâmica que se forma ao redor dele. E você vai perceber que existe muito mais por trás da recusa do que só vontade ou falta de vontade. Existe aprendizado, existe ambiente, existe repetição, existe clima emocional e existe leitura errada e existe direção certa. Então não deixa para depois, porque depois eu vejo exatamente o que faz muitas famílias passarem meses ou anos vivendo a mesma tensão na hora de comer. Se você se viu nessa aula, se você percebeu que pressão, choro e negociação ainda estão muito presentes na sua casa, se você quer sair desse ciclo, então esse é o sinal de que você precisa estar comigo na jornada. Então, o meu convite final é simples. Se inscreva agora na jornada Seu Filho Comendo de Tudo. E depois disso, entre no grupo de WhatsApp. Acompanha as próximas aulas. Não perde essa construção. E se essa aula fez sentido para você, compartilha com uma outra mãe que também está cansada de viver a alimentação do seu filho com base na insistência, na barganha e no desgaste. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Eu espero de verdade que essa aula tenha tirado um peso do seu coração e colocado mais clareza na forma de olhar para a seletividade alimentar. Nos vemos na jornada Seu Filho Comendo de Tudo. Antes de sair, comenta aqui abaixo qual a dificuldade que você está enfrentando com a alimentação do seu filho. Eu vou ler e responder todos os comentários.